Em vez de eu chegar e dar uma ordem que vai deixar a criança querendo me desobedecer, gerando nela a vontade de fazer o inverso, eu vou fazer uma pergunta e aí ela vai estar no comando para me responder isso. E ela vai ter que pensar em como me responder isso. E assim eu tô ensinando ela em vez de estar deixando ela reativa. Olá, meu nome é Ana Paula, eu sou especialista Bom Exemplo do Recanto, sou pedagoga, mestre em educação, especialista em educação especial, especialista em educação transformadora, neuropsicopedagoga em formação e hoje eu vim conversar um pouco com vocês sobre como falar de forma mais gentil com os nossos filhos para que eles possam entender o que a gente está falando e aprender com isso. Eu gosto muito de um livro do Daniel Siegel, que é O Cérebro da Criança, e nele ele pontua o seguinte, que o cérebro, ele se integra, a pessoa consegue agir de forma adequada com o cérebro integrado quando existe uma integração externa, ou seja, quando a criança se integra com o adulto que está conversando com ela, o cérebro dela também se integra e a criança pode compreender melhor o que a gente está falando. Nesse sentido, Daniel Siegel pontua para a gente a importância da gente se conectar com a criança antes de fazer qualquer pedido a ela, antes de ajudá-la a identificar o que está acontecendo no comportamento dela. Mas isto não é muito usual na nossa cultura. Normalmente, quando a gente quer pedir alguma coisa para a criança, a gente já dá uma ordem direta. Pega essa jaqueta que tá no chão, você não tá vendo isso? Ou apaga essa luz que você deixou acesa, né? A gente sempre dá essa ordem direta. E quando a criança também tem um mau comportamento, a nossa tendência é corrigir a criança, dando um sermão, castigando, punindo. E o Daniel Siegel, ele nos alerta para o seguinte: quando a gente age dessa forma, a gente não está ensinando verdadeiramente a criança, porque a gente está deixando ela utilizar só a parte primitiva do seu cérebro. A gente não está ajudando ela a realmente entender o que está acontecendo. Nesse sentido, eu quero conversar um pouco com vocês sobre a comunicação não violenta. Alguns devem conhecer esse livro aqui, do Marshall Rosenberg, Comunicação Não Violenta, Técnicas para Aprimorar Relacionamentos Pessoais e Profissionais. Então, o Marshall Rosenberg, ele cita que a comunicação não violenta, ela transforma a briga numa dança. Então, ele nos ensina a falar o que a gente precisa falar de uma forma que a pessoa consiga nos ouvir. É como se a comunicação não violenta trouxesse humanidade para os conflitos cotidianos, porque a gente consegue começar a enxergar as necessidades do nosso interlocutor, no caso a criança, né? E as nossas necessidades também. Então a gente consegue olhar por trás do comportamento daquela criança o que está acontecendo e por trás do nosso comportamento o que está acontecendo conosco. Aí quando a gente consegue perceber o que a gente está sentindo e o que a gente precisa, o que a criança está sentindo e o que ela precisa, a gente consegue nos comunicar de uma forma muito mais fluida. Então eu vou contar aqui para vocês alguns passos da comunicação não violenta. Então a primeira coisa que a gente faz é uma observação. A gente fala o que aconteceu. Então vamos dar o seguinte exemplo. A criança estava comendo e jogou o prato no chão. Aí a nossa primeira reação seria falar assim: por que você fez isso? Olha só que sujeira que fez. Vai limpar agora esse chão, o que você tá achando, né? E o que ia acontecer? A gente ia deixar a nossa criança apta ou reativa ao que a gente está falando? Ela já estava reativa, né? Porque se ela jogou o prato no chão, já tinha alguma coisa ali acontecendo dentro dela. E aí, quando a gente vira e fala desse jeito com ela, o que a gente está fazendo com essa criança? A gente está chamando ela pra gente
está ajudando ela a olhar o que está acontecendo ou a gente está simplesmente deixando ela mais reativa ainda? Se a gente for usar a técnica de comunicação não violenta, a gente pode fazer uma observação. O prato está no chão e sujou o chão, por exemplo, né? Ó, o prato foi jogado no chão e sujou o chão. Aí a gente vai dizer o nosso sentimento. Quando isso acontece, eu me sinto muito incomodada, porque eu tenho necessidade, né? Daí eu vou dizer a necessidade, porque para mim é importante que a casa se mantenha limpa. Você poderia, daí eu vou trazer o meu pedido. Você poderia limpar o chão, por favor? Então vamos lá, falar os 4 passos da comunicação não violenta novamente. Primeiro eu faço uma observação, eu digo o que está acontecendo ali, eu falo do contexto. É muito importante que eu não seja acusativa quando eu faço que eu não acuse a criança quando eu faço essa observação. Eu digo ali o que está acontecendo, o que é possível ver sem entrar no julgamento. Depois eu vou dizer o que eu estou sentindo diante do que está acontecendo, qual a minha necessidade, o que eu preciso que ela faça para atender aquilo que me incomodou, né, no que ocorreu. Então tem um fato e esse fato fez surgir em mim um sentimento, me fez sentir de uma determinada forma, porque tinha uma necessidade minha que de repente não está sendo atendida. E por fim, eu faço um pedido, mas é muito importante a gente entender que um pedido pode ser negado. Eu estou pedindo, tá? E dessa forma, o que acontece quando eu consigo me comunicar sendo mais respeitosa com a criança? Ela vai se sentir mais apta a colaborar comigo. Eu também posso, em vez de falar das minhas necessidades e dos meus sentimentos, ajudar a criança a perceber qual o sentimento dela e qual a necessidade dela ali naquele momento. Então, por exemplo, lá com o mesmo exemplo do prato, eu poderia dizer: o prato foi jogado no chão. Parece que você está se sentindo muito bravo. Você precisa descer da mesa? Então aí eu expus o quê? O sentimento e a necessidade da criança, para eu conseguir me comunicar com ela também. Ou eu posso também falar do meu sentimento, da minha necessidade e do sentimento e da necessidade da criança. Aí são as minhas opções, né? Uma coisa muito importante é que a gente perceba quais são os sentimentos e as necessidades que estão por trás do comportamento da criança. Então vamos voltar lá para o nosso exemplo da criança que jogou o prato no chão. Quantos anos tem essa criança? Há quanto tempo ela estava sentada à mesa? Será que ela está com sono? Será que ela está cansada? Será que ela está vivendo uma quarentena e está trancada dentro de casa há dias e não está tendo a sua necessidade de movimento atendida? Será que ela acabou de ganhar um irmãozinho e está se sentindo excluída na família, não está se sentindo amada? Será que os pais estão tendo que trabalhar muito nesse período e não estão conseguindo dar atenção para ela e ela está se sentindo excluída, incompreendida? Então eu vou olhando essas necessidades, né? Então o sentimento sempre vai apontar para a necessidade. Vamos dizer assim, se a criança está triste, pode ser por diversas necessidades que não foram atendidas. Ela pode estar triste porque ela está sem ver a avó, por exemplo, porque está dentro de casa faz um tempo. Ela pode estar triste porque ela gostaria que os pais conseguissem dar mais atenção para ela. Isso também acontece com a gente. Isso que é muito legal da comunicação não violenta, essa autopercepção. Por que que eu fico tão brava quando meu filho joga um prato no chão, por exemplo?
O que que isso desperta em mim? Vamos dizer que eu fico com raiva quando ele faz isso. Se eu fico com raiva, por que que eu fico com raiva? Eu fico com raiva só por causa do mau comportamento dele? Porque veja só, o mau comportamento dele é um gatilho em mim. O que que me lembra isso? Eu quero ser respeitada como mãe, a minha necessidade de respeito não foi atendida, eu me sinto incompreendida, eu me sinto ameaçada por essa atitude da criança. O que está acontecendo por trás desse sentimento? O que está gerando em mim? E aí, quando a gente começa a observar essas questões no dia a dia, a nossa comunicação começa a ficar muito mais fluida com a criança. E aí eu vou aprendendo a não chegar acusando a criança, eu vou olhar para os sentimentos dela, que são como uma bússola que apontam as suas necessidades, e vou pedir a colaboração dela. E também vou mostrar para ela o que eu estou sentindo diante daquilo que aconteceu, diante do fato. Vou falar por que que esse sentimento está acontecendo em mim, vou falar da minha necessidade de organização da casa, da minha necessidade de ser respeitada, da minha necessidade de descansar, por exemplo. E vou pedir para ela, respeitosamente, a colaboração dela. Uma coisa bem importante é que muitas vezes as crianças têm comportamentos repetitivos. Então tem aquela criança que sempre joga o prato no chão. Tem aquela criança que grita quando os pais falam com ela. Tem aquela criança que facilmente, por motivos que aparentemente são pequenos, querem bater nos pais. Então, assim, tem comportamentos que são muito repetitivos, né? E esses comportamentos, às vezes os pais não conseguem entender direito o que está acontecendo. Qual que é a origem desse comportamento? Por trás desse comportamento, provavelmente, existe um sentimento que aponta para uma necessidade. Então, quando eu começar a observar esse comportamento da minha criança, esse comportamento que é repetitivo, que acontece muitas e muitas vezes, eu posso começar a anotar qual foi o sentimento da criança, o que a gente acha que é a necessidade que está por trás disso, e várias vezes anotando, eu vou começar a perceber o que está acontecendo. Eu vou dar um exemplo. Eu sou mãe da Elis, né? A Elis tem 2 anos e 3 meses, e teve uma época que a Elis estava dando muitos tapas. Assim, eu tava amamentando ela, ela virava e me dava um tapa no rosto. Muitas e muitas vezes, assim. E eu não entendia muito bem o que estava acontecendo. Por quê? Não era um tapa, assim, de ter sido contrariada, que é muito comum, né, nessa idade, bem pequenininho e tal. Não era por isso. Ela dava o tapa e ria. E aquilo gerava em mim um sentimento de muita raiva. Porque eu pensava assim, ela tá dando tapa em mim e tá rindo. E me gerava, assim, esse sentimento porque a minha necessidade era de respeito. E eu me sentia desrespeitada com aquele tapa, sabe? O tapa no rosto é uma coisa que em mim desperta esse sentimento muito forte, assim, sabe? Então, por mais que eu não brigasse com ela, assim, né? Não gritasse, nada, eu segurava a mãozinha dela, falava pra ela, tapa machuca, mas aquilo aflorava em mim um desequilíbrio que é incomum no nosso dia a dia, que normalmente eu consigo lidar com as coisas, nas relações com ela, eu consigo agir de uma forma mais tranquila, e isso despertava em mim essa raiva. Então, na hora que ela dava o tapa, isso foi o que eu comecei a observar, né? Então, isso aconteceu várias e várias vezes. Aí eu comecei a observar que ela ria porque eu mudava muito a minha expressão. Então, ela dava o tapa, sabe? Mudava a minha expressão. E ela achava isso engraçado. Então, na verdade, ela não estava dando o tapa para me desrespeitar. O que era a necessidade dela ali, né? A necessidade dela era, deixa eu ver o que acontece. Era ação e reação. Então, ela dava o tapa para ver o que ia acontecer, se eu ia ficar brava, qual que era a expressão que eu ia fazer e tudo mais. E
qual foi, assim, a ideia que eu tive quando isso aconteceu de maneira muito recorrente aqui em casa? Aí eu tive uma ideia de fazer uma brincadeira com ela. A gente colocava como se fosse tipo eu colocava um Lego, fazia de conta que era um botão, e ela dava um tapa assim, né, no Lego, dava um tapa no botão, e eu mudava a minha expressão. Então eu fazia assim: ah, filha, vamos brincar de caretas. Aí ela dava um tapa nesse Lego e eu fazia de conta que eu tava brava. E eu dava risada e eu ia mudando a expressão e tudo mais. E aí eu comecei a atender essa necessidade dela, que era a necessidade de ação e reação ali, de testar as coisas, muito pequenininha ainda quando aconteceu isso. E ela achou super divertida essa brincadeira. Depois a gente fez essa brincadeira de outras maneiras. A gente brincou também de imitar bichos, enfim, de várias coisas. E foi bem interessante porque ela conseguiu atender essa necessidade sem desrespeitar as minhas necessidades. Mas foi um processo, assim, que eu fui observando por vários dias, era uma coisa que realmente estava me angustiando e que a gente conseguiu chegar, assim, num entendimento do que estava acontecendo com ela, do porquê que ela estava reagindo dessa forma. Então é nesse sentido que é bem interessante a gente ir anotando para tentar entender, né, quais são os sentimentos e necessidades por trás dos fatos e para poder fazer o nosso pedido da melhor forma possível. Também é muito importante que a gente olhe para a gente. Aquilo que eu sinto quando a criança reage de determinada forma tá vindo de qual necessidade, tá apontando para quê na minha vida, né? E aí também eu consigo olhar para mim de uma forma mais empática, assim como eu olho para a criança de uma forma mais empática. E a gente tá falando aqui de comunicação gentil com as crianças, então eu gostaria de mostrar esse livro aqui para vocês, muito maravilhoso, que é Como Conversar com Crianças para que ouçam e se desenvolvam, de Joanna Faber e Julie King. Eu recomendo muito a leitura desse livro. E aqui a gente vai conversar um pouco sobre atitudes que a gente pode ter, o jeito da gente, a forma que a gente pode falar para que as nossas crianças cooperem mais, para engajar a criança. Então, aqui são algumas ferramentas, né? Algumas estratégias de como a gente pode fazer pedidos para a criança, de como a gente pode conduzir a rotina da criança para evitar que ela entre naquele estado reativo que a gente falou anteriormente. Então, muitas vezes, o jeito que a gente fala com a criança vai deixar ela reativa. E, na verdade, o que a gente quer fazer é deixar a criança receptiva. Então, vamos lá. A primeira ferramenta é a brincadeira. A brincadeira ajuda muito no dia a dia. Então vamos dar um exemplo. Eu quero cortar a unha da criança e a criança não tá deixando. Aí muitas vezes eu vou falar assim: deixa eu cortar sua unha. Se você não ficar com essa mão parada, eu vou acabar te machucando. Fica quieto, não sei o quê. E o que acontece? Quando a gente começa a falar assim com a criança já não nos escuta. Ou ela fica com medo e paralisa ali de medo, dependendo, né, do grau, né, que eu falo isso. Se eu falo de forma muito punitiva, ela pode ficar com medo e paralisar e deixar ali cortar a unha, ou ela vai sair correndo, não vai prestar atenção, enfim. Mas de qualquer forma, eu tô ficando no cérebro reptiliano, eu não tô engajando a criança, eu não tô ajudando ela a pensar, não tô usando uma estratégia válida para ela aprender. E se eu for brincar, eu posso fazer de conta, por exemplo, que o cortador tá com muita fome e quer comer umas unhas. E aí eu vou deixar a criança muito mais receptiva ao que eu vou falar, porque ela vai se engajar ali naquela brincadeira. Então eu posso falar: eu sou um cortador e eu tô com muita fome. Me dá uma unha para eu comer, para eu encher minha barriguinha. E enfim, isso de objetos inanimados virarem objetos animados, eu posso usar
muito com a criança, principalmente com os menorzinhos, mas os maiorzinhos também super entram na onda. Então, a criança não quer vestir o sapato. Em vez de ficar falando, se você não botar o sapato, você não vai sair, não sei o que, não sei o que lá, porque daí eu já tô entrando na barganha, né? Em vez de entrar nisso, eu posso dizer pra ela, nossa, eu sou um sapato e eu quero muito um pezinho bem quentinho e cheirosinho pra entrar aqui dentro de mim e não sei o que. Enfim, eu posso usar isso em inúmeras situações, assim, na hora do almoço, o garfinho que quer ir pra mãozinha, na hora do banho, a banheira que quer um bebê pra tomar banho, enfim. O chuveirinho pode falar também, tudo pode falar. Aqui em casa a gente usa demais essa estratégia e ela é muito maravilhosa para crianças pequenas, assim. Ela dá super certo. As crianças, quando vão ficando um pouquinho maiorzinhas, assim, com 3, 4 anos, elas gostam bastante da gente encarnar personagens, assim. Isso é bem legal. Por exemplo, fazer de conta que eu sou um personagem do desenho dela e pedir para ela trocar de roupa, por exemplo, sendo esse personagem de um desenho que ela assistiu, ou, por exemplo, fazendo o papel de uma velhinha corcunda, assim, sabe? Já fiz isso bastante também. Então você é uma velhinha corcundinha e fala, meu nenenzinho, vamos colocar roupinha, ai, ai, minhas costas. Então você encarna um personagem e a criança fica apta a receber aquilo que você tá querendo ensinar ela, né? Apta a sua maneira de guiar ela. Então isso é bem legal também de usar como uma brincadeira. Também dá pra gente fantasiar, assim. Por exemplo, eu quero que a criança suba na cadeirinha para almoçar e ela não tá nem um pouquinho afim. Aí eu posso falar assim, nossa, filho, você tá vendo que aquilo ali é uma montanha? Ele vai ficar falando o quê? Onde? Olha ali, filho, essa cadeirinha tá parecendo uma montanha. Será que você quer escalar essa montanha e subir bem no topo dela para você sentar? Ou a cadeirinha pode ser a cadeira de um piloto de avião, entendeu? A cadeirinha pode ser inúmeras coisas para eu conseguir deixar a criança mais apta para subir ali na cadeirinha. Ou então, por exemplo, assim, às vezes a criança, ela tá comendo e ela não quer parar quieta, tudo mais, né, na hora da refeição. Você pode falar para ela: "Nossa, parece que eu tô vendo uma coroa na sua cabeça. Será que você é um príncipe?" Daí ele ficar tentando entender. Então eu sou uma rainha e eu tenho uma coroa na minha cabeça também. Então eu vou comer assim, ó, bem elegante para minha coroa não cair. E aí a criança também vai entrando nessa brincadeira de ficar bem elegante. Ou você pode ser um pássaro que senta com muita delicadeza. Quando a criança tá se mexendo muito, sabe? Não quer parar na mesa e às vezes quer colocar o pé em cima da mesa. Trazer assim para esse lado da fantasia ajuda muito, porque deixa o nosso dia a dia muito mais gostoso, né? E uma outra coisa que a gente pode fazer também é fazer como se fossem jogos, assim, sabe? Tá todos os brinquedos espalhados no chão e a gente quer juntar os brinquedos. Aí a gente vai lá e fala pra criança: será que se eu contar até 10 a gente consegue juntar todos esses brinquedos até eu terminar de contar até 10? E aí a criança vai entrar nessa dança de ver se consegue ou não, né? Os desafios, é bem interessante a gente não entrar na competição, né? De botar, por exemplo, um filho para competir com outro. Fazer esses desafios assim mais amplos, de contar até 10, às vezes usar uma ampulheta, às vezes o desafio de ir pulando de um pé só até o banheiro, sabe? Desafios que não sejam de competição, mas que sejam de cooperação e de brincadeiras, assim. Uma outra ferramenta bem legal para facilitar o nosso diálogo com a criança no dia a dia é oferecer alternativas. A gente usa muito essas ferramentas para aqueles pontos da rotina que nos dão mais trabalho, tá? Então, por exemplo, a criança não gosta da hora do banho de jeito nenhum, o banho é uma coisa muito chata para ela. O que a gente pode fazer? Dar uma alternativa para a criança.
A alternativa não é tomar banho ou não, tá, gente? A alternativa é, por exemplo, você quer ir pro banho com essas panelinhas que são do seu fogão ou quer levar essa boneca para tomar banho com você? Sabe? Alguma coisa que deixe esse momento mais divertido. Ou às vezes até uma coisa meio diferente, assim, se vocês já usam muito isso de levar brinquedo e não tá surtindo mais efeito, né? Dá pra, por exemplo, falar assim: "Ah, você quer lavar cenouras ou maçãs do banho?" E deixar a criança levar uma cenoura ou uma maçã pra lavar no banho. Ou então também para crianças maiores é muito interessante fazer assim, você quer tomar banho antes ou depois do horário da tarefa? Para ela escolher o horário ali que ela vai tomar o banho. Ou agora também que a gente tá com essa questão das tarefas em casa, se vê que um dia, por exemplo, tá muito difícil da criança fazer a tarefa, dá uma alternativa meio maluca. Você quer fazer a sua tarefa sentado na cadeira ou embaixo da mesa? Sabe? Alguma coisa assim meio inusitada, que isso vai deixar a criança muito mais apta. E aí as alternativas são várias. A criança para ir até um lugar, por exemplo, ela quer ir até o banheiro, você pode falar assim: "Você quer ir até o banheiro imitando um caranguejo ou um peixinho?", sabe? E aí a gente vai deixando a criança mais atraída a colaborar com o que a gente precisa. Outra ferramenta, né, que também é apresentada nesse livro aqui que eu mostrei para vocês, é colocar a criança no comando. Você falar para mim: "Ah, Paula, você tá louca, né? Como é que eu vou colocar a minha criança de 3 anos no comando?" Mas é no sentido de deixar que ela tome as decisões que não vão impactar de forma negativa, né, que deixem a família confortável, porque também é uma forma de eu estar desenvolvendo a autonomia da criança. E existem decisões que ela pode tomar. Então, como que a gente faz isso, né, na prática, assim? Como colocar a criança no comando de algumas situações? A criança, por exemplo, tá brincando e tá acabando o horário de brincar ali, e depois vai ser a hora do banho, de escovar o dente, enfim. O que que eu posso fazer? Eu posso usar uma ampulheta, mostrar para ela a ampulheta, para ela entender mais ou menos que é o tempo. Se ela for maior também eu posso usar um timer. E aí eu falo para ela: "Olha, esse aqui é o tempo que você tem para brincar. Veja o que você prefere fazer para brincar nesse tempo e daí quando acabar o tempo aí a gente vai dar continuidade à nossa rotina." Um outro desafio, assim, que é muito presente é as crianças que não gostam de usar a roupa de acordo com a temperatura. Isso é muito comum. E eu achei uma dica muito legal, assim, que é desenhar um termômetro com a criança. E ali nesse termômetro buscar, assim, quantos graus, né, mais ou menos se refere a qual tipo de roupa. Ah, então se tiver mais quente ali, né, tiver com mais graus, tal, dá para usar, por exemplo, shorts e camiseta. Aí conforme vai ficando frio, ah não, aqui já tem que usar calça e blusa, enfim. E aí você desenha o termômetro com a criança e coloca ali no termômetro quantos graus e qual roupa que se usa naquele intervalo de graus. E aí, quando a criança vai se vestir, você pega e mostra para ela a temperatura no celular e fala para ela: pega o seu termômetro lá para a gente ver qual roupa, qual tipo de roupa que você tem que usar. E aí você mostra no celular ali 22 graus, por exemplo. Daí, onde está aqui no seu termômetro, qual o tipo de roupa que você vai usar com essa temperatura, né? Aí ela vai dizer qual tipo de roupa que vai se usar e ela vai estar ali no comando, olhando e comparando e tudo mais. Outra coisa bem legal é a gente ter um quadro de rotinas. Então a gente tem uma sequência ali, né, na nossa rotina diária, que é, por exemplo, sei lá, café da manhã, escovar o dente, tarefa, brincar, almoço, tal. E esse quadro vai seguindo ali uma sequência. E aí a gente, em vez de falar para a criança assim: "Olha, agora acabou o tempo de brincar, vai lá lavar a mão para almoçar", em vez de dar uma ordem para a criança, eu pergunto para a criança: "Olha, agora é hora de quê, será?"
Eu faço muito isso com a minha pequenininha, porque a gente não tem um quadro de rotina especificamente, mas a gente tem uma sequência diária na rotina, então ela conhece a sequência diária. E aí eu falo assim, filha, agora é hora de quê? E aí ela já se prontifica a fazer o que é o próximo horário. Porque daí o que eu tô fazendo? Em vez de eu chegar e dar uma ordem que vai deixar a criança querendo me desobedecer, gerando nela a vontade de fazer o inverso, eu vou fazer uma pergunta. E aí ela vai estar no comando para me responder isso. E ela vai ter que pensar em como me responder isso. E assim eu tô ensinando ela em vez de estar deixando ela reativa. Outra ferramenta bem interessante é a gente, em vez de falar o que a criança deve fazer, né? De novo, a gente sai um pouco desse papel de ficar dando ordem para a criança o tempo todo, porque ninguém gosta de receber ordem o dia inteiro, né? Imagine se as pessoas falassem com a gente igual a gente muitas vezes fala com as crianças, né? Dando ordem pra gente o tempo todo. Então, em vez da gente dar ordens para ela, a gente vai trazer informações que ajudam ela a guiar a ação dela. Então, vamos dar o exemplo de que a criança está fazendo a tarefa e tá apertando demais o lápis ali para escrever. Em vez de dizer, aperta menos o lápis, senão vai quebrar a ponta, eu falo assim, nossa, quando a gente aperta muito o lápis, ele quebra a ponta. Veja que eu mudei só um pouquinho, eu só não tô dando uma ordem para ela de aperta menos o lápis. E quando eu não dou uma ordem, eu coloco ela num estado reflexivo. Ah, então se aperta menos o lápis. Ah, então já sei, então tem que apertar menos o lápis, sabe? É nesse sentido, assim, de trazer uma informação para ajudar a guiar a ação dela sem a gente estar mandando nela, né? Ou, por exemplo, assim, a criança tá pintando ali com tintas e a tinta começou a escorrer. Em vez de eu já... Filho, olha lá, a tinta tá escorrendo, vai lá, limpa essa tinta. Eu falo assim, nossa, eu tô vendo que a tinta tá escorrendo. Eu só dou a informação e silencio. E aí eu vou esperar a criança pensar no que fazer. Ou, por exemplo, a criança que não apaga as luzes da casa. Em vez de dizer, vai lá e apaga a luz, que você deixou a luz acesa de novo, não sei o que, não sei o que lá, só pego e falo, a luz ficou acesa. Veja que eu não dou nenhuma ordem, nenhum comando ao dar informações. Eu espero que a criança recolha essa informação e pense sobre ela. E eu posso, às vezes, dar informação usando só uma palavra. Só que essa palavra tem que ser um substantivo, não um verbo, para não ficar em forma de ordem. Então, por exemplo, a criança tá em casa e deixou as roupas jogadas no chão. Em vez de falar, vai lá, pega suas roupas do chão, guarda elas no armário, já te falei pra não deixar a roupa jogada no chão, não sei o que, não sei o que lá, que daí eu entro num sermão que a criança muitas vezes escuta blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Em vez de fazer isso, o que eu faço? Eu falo, tem roupas jogadas no chão. Ou então, se eu for usar uma palavra só, eu falo roupas. E dou uma pontadinha assim pro chão. Roupas, com o olhar mesmo assim. Só isso. E espera pra ver como é que a criança reage. Ou então, esqueceu a luz acesa, só falo luz. E espera para ver como que a criança reage. Porque daí eu tô gerando o quê, né? Eu tô gerando curiosidade e não raiva. Então é bem interessante da gente fazer isso. Ou às vezes se tá na hora da criança escovar o dente e tudo mais, em vez de dizer, vai lá escovar o dente, não sei o que, não sei o que lá, eu chego pra ela e só faço assim, ó. Ou tá na hora de ir pra comida, eu chego pra ela assim e faço assim, ó. Sabe? Pra gerar essa curiosidade na criança e essa vontade de agir por conta própria. E a parte ótima da gente dar informações ou fazer um gesto é que não fica cansativo a gente partir para uma outra ferramenta depois disso. Se essa ferramenta não funcionar, a gente pode partir para uma outra em seguida, posso entrar com uma ferramenta de brincadeiras, enfim, não tem problema. Então elas são ferramentas bem legais pra gente usar já no primeiro momento, porque não falei nada ainda, praticamente, só dei as informações, né? Uma outra estratégia é a gente descrever o que a gente está vendo sem acusar. Então, a criança tá colocando pijama e colocou só a camiseta e falta a calça. Aí, em vez de dizer assim, vai lá, coloca a calça, você tá sem calça, não sei o que lá,
Eu pego e viro para ela e falo assim: estou vendo uma criança que já colocou a camiseta, falta só colocar a calça. Então veja só que daí eu trago o que a criança já fez. Trago a parte positiva primeiro. Vamos dizer que a criança recolheu uma quantidade de brinquedos, mas falta outra. O que eu posso dizer? Estou vendo que as bonecas e os legos já foram guardados. Falta só guardar os carrinhos e os blocos. Ou estou vendo que metade dos brinquedos já estão na caixa. Falta só a outra metade. Então eu vou trazendo a parte positiva primeiro, para depois dizer o que falta, porque daí também eu ajudo a criança a ter uma visão mais positiva. Ah, eu já fiz esse tanto, então vou fazer aquele outro tanto. Uma outra ferramenta, né, agora no caso dessa série de ferramentas que eu trouxe para vocês, é a última de hoje, que eu acho muito maravilhosa, é quando: Paula, não tô com saco para tudo isso hoje. Hoje tá muito difícil meu dia a dia, o que eu faço? Em vez da gente acusar a criança, aí a gente volta um pouco lá para a comunicação não violenta, mas só fala mesmo o que a gente está sentindo. Então, às vezes a criança foi pedir alguma coisa pra gente e gritou: mãe, quero pipoca! E aquilo subiu na gente. Ai, meu Deus do céu, tô cansada dessa criança gritando que quer pipoca. Em vez de eu falar: para de gritar, não seja mal educada, porque daí eu tô gritando de volta, né? Daí não adianta muito. Eu simplesmente falo assim: eu não gosto que gritem comigo. Eu prefiro que diga: mãe, você poderia me dar pipoca, por favor? Ou então, se a criança foi lá e jogou alguma coisa no chão. Eu não gosto quando jogam coisas no chão. As coisas quebram quando caem no chão. Aí eu só trago mesmo o que eu estou sentindo. Espero para ver o que vai acontecer depois. Mas eu trazendo primeiro o que eu estou sentindo, eu já vou me ajudando a processar esse sentimento para eu lidar com a situação de uma maneira melhor. Então é isso que eu tinha para conversar hoje com vocês. Basicamente são formas da gente se comunicar com a criança para que ela nos escute, para que ela queira se envolver no dia a dia. E essas são algumas das estratégias. Acompanhem a gente aqui pela página do Recanto. A minha página do Instagram é @afetiva.mente. E é um prazer estar aqui com vocês. Um abraço.